eu sou a Emily Amorim. Eu posto meu dia a dia e tudo mais, sendo uma mãe lá no meu perfil no Instagram. E me pedem muito relato de parto e eu vivo enrolando, então resolvi gravar. Eu tive um parto vaginal induzido pelo SUS, na maternidade Dercy Vargas, aqui de Joinville. E a minha gestação toda foi uma gestação bem tranquila, assim. Foi considerada de risco, mas eu não tive nenhum problema, não tive que ser internada. Nada do tipo, foi bem tranquila. Eu consegui fazer bastante repouso também, eu me cuidei bastante. Fiz muito exercício, muita caminhada, fiz hidroginástica. Então tudo isso eu acho que acarretou, né, numa gestação mais tranquila. Quando eu tava no último mês da gestação, né, eu comecei a fazer o acompanhamento semanal no posto de saúde. E quando completou 40 semanas, eu comecei a fazer o acompanhamento a cada 3 dias. Aí eu comecei a ficar com algumas dores. Eu fui na primeira consulta a cada 3 dias, né, com 40 semanas. Tava tudo certo. Aí eu fui no segundo. Não, um dia antes da minha consulta do segundo. A consulta era às 7, 8 horas da manhã. Na noite anterior eu comecei a ficar ruim, com muita fadiga, muita falta de ar. Não chegava a estar com dor, mas era muita falta de ar, não conseguia parar quieta, comecei a ficar um pouco ansiosa, sabe? Mas algo a mais, assim. Só que ao mesmo tempo eu não queria ir pra maternidade porque eu achava que podia ser ansiedade, porque eu tava começando a ficar ansiosa, sabe? Aí deixei, consegui dormir, fui dormir umas 3 horas da manhã. Aí fui pra consulta no outro dia e continuei, voltei a ficar ruim, assim. Eu acordei, me arrumei e tal, tranquilo. Aí um pouco antes de sair eu vomitei, só que é diferente, sabe? Eu tava sentindo algo diferente do que das outras vezes. Cheguei lá, fui fazer os exames e viram que eu tava com começo de pré-eclâmpsia. Minha pressão não tava nem um pouco normal, por isso que eu tava tão ruim. Tava muito, muito, muito acima. Aí eu já fui pra ser internada, né? Continuei comendo, tava com bastante fome, continuei comendo. Nunca me esqueço, eu tava comendo, aí o médico falou que eu ia ser internada, né? Eu voltei pra outra sala pra continuar fazendo mais alguns exames e uma enfermeira falou, né? Ah, estou recém-internada e tá comendo. Eu peguei e falei, o médico liberou e vai ser tentado um parto normal, né? Se eu não comer, eu não vou aguentar ter um parto normal, saco vazio não para em pé. Aí a outra enfermeira pegou e falou, não, verdade, mãe, pode continuar comendo, fica tranquilo. Continuei comendo. Aí fiz um monte de exame e tudo mais. Isso era 11 horas, né? 2 horas colocaram o primeiro comprimido, porque foi induzido, né? Até aí, ok, tava bem tranquilo. Aí fui pra sala de pré-parto. A primeira sala que eu fiquei era individual. Tinha outra cama, né? Outro leito, no caso era um quarto duplo, mas o outro leito estava vazio, então fiquei sozinha ali, só com o meu acompanhante. Aí fiquei até um pouquinho antes do café da tarde e passei para outra sala de preparo, que aí tinham mais dois casais, né? Duas grávidas e os maridos. Aí, nisso, no terceiro comprimido, eu comecei a sentir cólica, mas nada demais, nada de uma dor horrível. Era só uma cólica, sabe? Assim, uma cólica e uma inquietação. Eu não queria mais ficar parada. Aí continuei comendo, eu reli o meu plano de parto com uma enfermeira, passei por lá, andei, comi, tomei banho. Nisso eu tava com 5 de dilatação. Aí no outro comprimido eu fiquei com 6, aí eu comecei a sentir um pouco mais de dor, sabe? Mas também nada demais, tipo, só um pouquinho mais de dor e não tava mais tão confortável ficar na bola, porque eu fiz bastante bola também. Aí não tava tão confortável. Aí eu deitei, consegui dormir um pouco, aí era 11 horas mais ou menos, eu comecei a ficar com bastante dor, sabe? Ai, não quero assustar ninguém, tá? O meu parto foi maravilhoso, eu amo, foi uma experiência maravilhosa. Mas quando começou essas contrações, parecia assim que não é que tinha uma faca, parecia que tinha alguma coisa, assim, não uma faca, sabe? Mas parecia que tinha alguma coisa, tipo, assim, aqui dentro, sabe? Me incomodando de eu andar, mas não era uma dor, assim, não era uma faca, mas era uma. Sabe quando é tão desconfortável que começa a doer? Era essa sensação. Aí eu andei muito, caminhei muito, muito, muito. Tentava dormir, não conseguia, porque nenhuma posição tava boa. E eu comecei a ficar estressada, não aguentava comer.
Aí comecei a ficar ruim, sabe? Aí com 8 dias de dilatação, nada tava bom. Aí começou a doer mesmo, doía muito. E o parto induzido dói mais do que um parto normal, porque tá acelerando o processo natural do corpo, né? A indução acelera o processo normal do corpo. Então, dói mais. Uma, uma dilatação que, por exemplo, a minha dilatação, se fosse normal, ia demorar 2 dias para me chegar no 10 de dilatação. Tudo isso foi em horas. Então, é óbvio que vai doer mais. Então, eu também estava preparada com isso, né? Eu me preparei muito emocionalmente, preparei muito a minha cabeça pro parto, estudei muito. Então, eu não estava surpresa com nada que estava acontecendo. Tudo eu já estava esperando. Então, isso aliviou bastante. Mas era um desconforto bem grande. Aí eu não aguentava mais comer direito, tava fraca, tava bem ruim, sabe? Aí tava bem ruim mesmo. Eu quase desmaiei uma hora porque eu não tava aguentando comer. Eu tava sem comer. E sentindo contração, aquilo lá não tem como querer ter um parto é, normal, né? Sem estar bem alimentado. Aí eu tomei a analgesia, aí fui melhorando e consegui comer. Consegui comer e consegui dormir, porque eu tava sem dormir. Isso já era no outro dia, tá? Já tinha passado 24 horas. E eu não tinha conseguido dormir nada e já tava sem comer desde o café da tarde do outro dia. Já tinha passado 24 horas. Então eu tava bem fraca. Aí eu tomei analgesia e consegui dormir. Dormi umas 2 horas e meia seguida e consegui comer. Comi muito. Comi uma pratada de arroz, feijão, acho que era carne de panela, gelatina. Comi muito, muito, muito. Assim, me revigorou. Aí continuei fazendo bola, continuei caminhando, continuei fazendo muito exercício. Aí já tava com 9 de dilatação, isso. Aí até parei de caminhar, né? Isso eu já tava, esqueci de falar, mas isso eu já tava no centro obstétrico, né? Aí eu já parei de caminhar, fiquei só ali na minha ala, né? No meu leito, que daí é individual, fechado e tudo mais. Fiquei só ali com o meu acompanhante, porque já tava com 9 de dilatação, né? E eu não parava quieta, assim, é sem igual a sensação que tu sente. Pelo menos pra mim foi assim, né? Pra outras mães também foi assim. Sente uma sensação que tu não quer parar quieta. Tu fica com gás, tu quer correr, tu quer andar, tu quer fazer, tu quer se mexer, tu quer ficar em pé, tu fica assim, acelerada. Aí eu fui testar as posições, né? Porque daí o PR já tava começando a coroar. Nessa época ele nem tinha nome, tá? A gente foi escolher o nome dele com uns 2 dias de vida. Mas o Baby Boy, como eu chamava, já tava coroando. Daí eu fui testar várias posições. Tentei em pé, que o médico obstétrica me aconselhou a tentar em pé, tentei e não gostei. Tentei na banqueta, não gostei. Nada tava bom, daí eu tava ficando muito inquieta, muito agoniada, sabe? Aí a doutora percebeu isso e me acalmou, me aconselhou a tentar de 4 apoios. Tentei, foi maravilhoso. Fiquei de 4 apoios aqui, o Matheus, meu acompanhante, fazendo carinho no meu cabelo e eu segurando a mão dele aqui também. Então foi muito bom, maravilhoso. Foi uma posição incrível pra mim, né? Recomendo vocês tentarem também. Aí foi 1 hora de expulsivo, desde que começou a coroar na posição de 4 apoios, né? Desde que fui pra posição de 4 apoios, foi 1 hora certinho de expulsivo. Eu comecei às 7h30 e ele foi nascer às 8h34. Quando vinha as contrações, eu empurrava, não gritei fino, porque o vocalizar grosso, com a boca bem aberta, ajuda a aqui abrir. E a posição de 4 apoios também, né? É quase zero chance de ter muita laceração e tudo mais, é uma posição muito boa. Então eu vocalizava com a boca aberta e somente quando vinha as contrações. Quando não estava com contração, eu relaxava, me acalmava, pegava força e ia de novo, ia de novo, ia de novo. O meu acompanhante toda hora falando, me dando muita força, porque ele também se preparou muito, também ele fez curso, também estudou muito, então estava me ajudando. Ele estava toda hora olhando também para ver se estava tudo certo, né? Até para impedir qualquer possibilidade de crime obstétrico que infelizmente pode acontecer, mas comigo não aconteceu, foi tudo muito bom. Todos os médicos, todos os enfermeiros, todo mundo que acompanhou ali foi maravilhoso. Quando o Pierre nasceu, como eu tive de 4 apoios, ele meio caiu, né? Mas a médica tava com a mão ali, né? A enfermeira tava com a mão ali e pegou ele. Mas o cordão umbilical era bem curtinho mesmo, assim. O meu acompanhante que viu, ele falou, praticamente ele saiu e o cordão já arrebentou. Era bem curtinho, sabe?
Nisso que arrebentou foi sangue pra todo lado. Eu comecei a ficar tonta, zonza. Aí já me deram injeção, já me acalmaram, já me explicaram tudo mais. Tudo bem, bem tranquilo nisso, né? Mas deu um sustinho ali, sim. Aí eu já deitei, já colocaram o PR no meu peito pra fazer a hora dourada, né? A pele a pele. Ele já mamou, ficou mamando ali, ficou no meu colo, quietinho, chameguinho. E eu tive um ponto só, externo. Foi só, eu vi, né, a médica fazendo o pontinho, foi literalmente ela, não doeu nada, deu uma agonia, assim, de tu ver, né, eu sentia, mas eu não senti dor nenhuma, eu só sentia a agulha, assim, indo, mas foi tudo bem rápido, bem tranquilo, não doeu, foi tranquilo. Aí eu fiquei na sala que eu tive o parto, né, as enfermeiras já me limparam tudo, mas eu fiquei ali pra ficar com o PR no colo, há 1 hora, que é bem importante, isso faz muito bem. Aí depois me levaram pra sala pós-parto pra terminar de me limpar, pra pesar o PR, pra fazer os exames que tinha que fazer nele, tudo certinho, né? Tudo acompanhado de mim e do meu acompanhante ali. Aí depois que terminaram, me levaram pro quarto, né? Tava no quarto com mais 2 casais. Cama super confortável, a cadeira do acompanhante reclinava, muito confortável também, tudo muito bom. A comida é maravilhosa. Foi basicamente isso. O Pierre, no dia que a gente ia ser liberado, o médico pediu pra ficar um pouco mais, ficar até o final do dia, pra verificar se realmente não tava com amarelão, porque ele fez os exames e não tava. Mas o médico tava suspeitando um pouco, ele tava um pouquinho amarelinho demais, e o médico pediu pra ficar um pouco mais. Às vezes a gente sair de manhã, a gente foi sair de noite. Mas aí não tava, ele verificou de novo, tudo certo. Não tenho do que reclamar da Darcy Vargas, pra mim foi muito bom. As enfermeiras, o médico, as médicas, enfim, todo mundo foi muito bom. A comida de lá é maravilhosa, é muito confortável. Eu e o meu acompanhante adoramos. Todo mundo é muito carinhoso. Não tenho o que falar mal da Darcy, essa foi a minha experiência, tá? E uma dica que eu dou para as mamães e papais é se prepararem, tanto fisicamente, cuidando do corpo na gestação, se alimentando bem, se hidratando bem, dormindo bem. Claro que, né, a gente tem que fazer o melhor na realidade que a gente tem. Mas quem pode, prioriza o sono, prioriza a saúde, a alimentação, se hidrata e prepara psicologicamente também. Estuda, se prepara, saiba o que vai acontecer. Porque o medo, a gente tem medo do que a gente não sabe, do que a gente não conhece. Tu sabendo o que pode acontecer, tu tendo uma ideia do que vai acontecer, te relaxa muito. Por exemplo, nas contrações, o que não me assustava pela dor era que eu mentalizava que era uma onda. Isso eu aprendi com a doula Isis. É uma onda. Eu ficava mentalizando assim, é uma onda, vai passar, é uma onda, vai passar, é uma onda, vai passar. E passava. E foi maravilhoso. Então minha dica é, se preparem, estudem e fiquem tranquilos. É maravilhoso. Gerar uma vida e ver o teu filho ali é maravilhoso, é uma sensação sem igual. E é isso, esse é o meu relato de parto. Me sigam no Instagram e se inscrevam aqui também que eu vou postar mais coisas, atividades que eu faço com ele, que já tá com 5 meses. Vou postar sobre a introdução alimentar também. E me sigam lá no Instagram também, que eu dou bastante dicas sobre aleitamento, sobre rotina de sono, rotina noturna, sobre o sono. Enfim, só perguntarem qualquer coisa lá também que eu ajudo no que eu puder. E comentem aqui o relato de parto de vocês.